um mundo bem melhor pra Mariana. Então surgiu uma canção singela para ser cantada com muito amor. Então me veio a inspiração em forma de oração. Eu peço a Deus um mundo de paz, um mundo bem melhor pra Mariana. Mariana quer ser feliz, pra sempre criança. Mariana só quer amar, amar. Mariana é luz, Mariana é um anjo de Deus. Mariana é luz, Mariana é Mariana. Mariana é luz, Mariana é um anjo de Deus. Mariana é luz, Mariana é Mariana. Mariana quer ser feliz, pra sempre criança. Mariana só quer amar, amar. Mariana é luz, Mariana é um anjo de Deus. Mariana é luz, Mariana é Mariana. Mariana é luz, Mariana é um anjo de Deus. Mariana é luz, Mariana é Mariana. Boa tarde, Rádio Aliança 98 FM. Nós estamos entrando no ar com o programa Parada Cultural. Hoje, 1º de março de 2024. Na ausência dos nossos amigos J. Sobrinho e o Décio, que está chegando daqui a pouco, ele teve um probleminha de trânsito, a gente vai começar o programa e vai trabalhar em cima do que a gente vem fazendo normalmente, que é conversar com o nosso convidado, é o Célio. Ele é filósofo, é músico, é escritor, e ele vai se apresentar aqui para a gente, um pouquinho dele aí para a gente saber, e em cima disso trabalhar. Boa tarde, Célio, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem, eu sou Célio Azevedo, eu sou jornalista, filósofo, músico, escritor. Tenho um trabalho bastante coeso já de vários anos, que é divulgado na internet, divulgado também em ciclos acadêmicos. E estou aqui para apresentar um pouco do meu trabalho, divulgar um pouco do meu trabalho para vocês. Eu tenho um site, www.celioazevedo.com, onde eu divulgo as minhas principais obras, meus livros, minhas músicas, meus videoclipes, minhas produções videográficas, dentre outras coisas. Textos, análises filosóficas, análises políticas, análises científicas, de uma maneira diferenciada, que visa compreender melhor a história do nosso mundo e que possa acrescentar um pouco de significado à vida das pessoas. As minhas letras, elas, no caso, falando das minhas músicas, as minhas letras visam fazer parte também da minha filosofia, onde que eu busco compreender melhor o universo, as coisas, as pessoas, em como que tudo está interligado. Há uma desordem no universo que somente a humanidade, tendo a consciência do seu papel, é capaz de
compreendê-la e buscar uma certa ordem nisso tudo. Dessa forma, isso curaria a falta de significado que a vida das pessoas tem, em busca de compreender que o nada pode ter algum significado. Carambas! Meu amigo, você atua aqui em São Gonçalo, você é de São Gonçalo, como é que é? Você é filho de São Gonçalo? Filho dos meus pais. Não. A minha mãe é daqui da região, de Niterói, região metropolitana. O meu pai é do Rio, eu fui nascido e criado lá no Rio. Moro aqui há pouco tempo. Ah, tá. Ainda estou conhecendo a cidade. Estou gostando muito. Aqui é um lugar onde eu posso, embora eu ainda tenha residência no Rio, ainda estou sempre frequentando, mas aqui é um local onde eu estou buscando aprender bastante coisa através da vida cultural da cidade, porque eu também sou um ativista cultural e vejo isso como um meio para poder divulgar essa minha filosofia através dos meus livros, que já está chegando no número de 33 no momento. Minha meta é chegar até uns 50, até o final desse ano. Não todos escritos por mim, mas que tenham o meu nome neles, sendo que a grande parte seria escrito também. Então eu acredito que observando a sociologia da cidade, eu posso usar esse conhecimento para produzir mais conteúdo. E as minhas músicas fazem parte também disso. A tua formação acadêmica, ela é filosofia? A minha formação acadêmica é na área de comunicação social, docência superior, gestão de negócios através dos meus MBAs, gestão de marketing e filosofia, mais recentemente através de uma pós-graduação que eu fiz um tempo atrás, embora eu sempre tenha também buscado conhecer de uma maneira analítica a realidade. E creio que todos nós temos um pouco de filósofo dentro de si. Basta você ter uma postura crítica, analítica das coisas, do seu ambiente, da sua vida social, da sua vida familiar, da sua vida na sua rua, do seu bairro, que você já pode ser considerado um filósofo de certa forma, porque se você analisa a sua realidade de uma maneira crítica, você já tem um pensamento de filósofo. Tá. Aí você traz para a gente 30 livros. Sim. E esses livros todos, você falando sobre o quê? Ou você só tem participação? Não, eu participo e escrevo. Eu sou organizador de uns 5 livros em média, pelo que eu me lembro, né? Eu sou organizador. Em outros eu trabalhei como editor e como escritor e revisor. Ah, tá. E em outros 2 no máximo. E pelo menos uns 25 eu escrevi sozinho. Né? 25. Mas tudo via minha editora, a minha editora Cultura Não Aliada, que é uma editora independente que eu criei há pouco tempo, e ela lança esse material. E as minhas músicas, que eu gravo também em estúdio separadamente, né? Essas letras são todas minhas. E eu construo as músicas e também passo um pouco da minha ideia, né? Nas letras, porque são músicas todas autorais. Aí você se apresenta tocando essas músicas, você tem banda, você tem um local que se apresenta? Olha, eu já fiz muito show durante a minha carreira e eu vejo que no momento não tem muito significado fazer shows, porque... Mas você tem plataforma. Eu tenho as plataformas digitais e eu divulgo bastante coisa online. Eu sou um músico que grava bastante em estúdio, diversos estilos que vão desde o pop rock, ao eletrônico, ao alternativo, ao neoclássico, ao heavy metal, tudo com letras minhas. Então, quando você faz show, o que as pessoas querem ouvir, por exemplo, no meio do rock? Eles querem ouvir as bandas clássicas, querem ouvir os clássicos, né? Não quer ouvir um artista autoral, muito raramente. Então, eu busco divulgar e vender a minha música para quem quiser ouvir.
E caso eu faça shows, eu já tenho já os meus músicos que já tenho contato regularmente, eu faço alguns shows ocasionalmente, mas nada fixo, não faço turnês. Devia ter trazido o violão aí para poder dar uma palhinha, pô. Não trouxe? Primeiro que eu não dei uma ensaiada, né? Então, como eu sou muito perfeccionista, se eu pegar o violão agora, eu vou passar vergonha. E minha voz também não está muito boa. Então, mas eu abro a oportunidade, deixo a porta aberta para que, caso em outras oportunidades, eu possa trazer o violão para fazer um pocket show com algumas músicas minhas, acho que seria interessante. Tem alguma coisa autoral tua que tu pode falar aí pra gente? Sim, eu tenho uma música que é bastante conhecida, chamada Vida Sofrida, está disponível no YouTube, no Spotify, na Deezer, na Apple, todas as plataformas digitais. Tem Do It Again, tem Apocalyptic Scream, tem músicas em inglês, em tcheco, em português, em diversos idiomas, mas em português é o que eu tenho mais no momento. E Modern World, que é uma música pesada, que é muito interessante também, mais um rock mais melódico. Vocês quiserem, tiverem como colocar para tocar. Mas tu tem aí? Em estúdio. Tem online. Aí teria que ter preparado, porque... Sim, se vocês acessarem o meu site www.celiazevedo.com, vocês têm os links de todas as minhas músicas lá e dos meus livros também. Tanto para ouvir, de graça, que até que tem algumas gravações de show lá também. É isso aí, ouvinte. Ele vai dar aqui o endereço dele e vocês tentem ouvir aí. Pode dar aí. Então, o meu endereço do meu website oficial é o www.celiazevedo.com. Lá eu tenho todos os links que vão a outros endereços web, onde que eu posso divulgar um pouco do meu trabalho para vocês, das minhas músicas, dos meus livros, das minhas outras produções videográficas, porque eu sou de uma família de artistas. O meu pai ele foi, durante muitos anos, diretor da Rede Globo e ele produziu mais de 50 novelas. E ele sempre me colocou esse reforço positivo de que você deve correr atrás da sua criatividade, porque, como diria Nietzsche, nós temos que ter a nossa loucura, mas a nossa loucura via um ímpeto criativo e na capacidade de criar coisas novas. Isso aí. Você, dentro da filosofia, a sua linha é Nietzsche? Não somente ele, como diversos autores, diversas linhas estoicas, modernas, pós-modernas. Eu busco clássicas, até filosofia cristã, filosofia grega, filosofia pré-socrática, porque o Nietzsche ele se considerava até um filósofo pré-socrático, embora não fosse. Mas eu tenho diversos autores que eu tenho interesse também em debater sobre. Como eu digo, eu viso criar uma própria filosofia e ela já existe, mas está em eterna construção. Assim como, por exemplo, há filosofias que são construídas até hoje. Por exemplo, o próprio marxismo, por exemplo, embora eu não seja marxista, mas existem diversas filosofias que não nascem prontas, elas estão sempre em construção eterna, mesmo depois que o autor não está mais vivo. Então, eu viso buscar influências de diversos autores, das mais variadas linhas, para poder construir a minha própria ideia. Então, tem Nietzsche, tem Heidegger, tem Sócrates, tem Platão, Aristóteles, tem diversos autores que eu sempre estou consultando para poder, como estudioso, que estou também sempre em eterno aprendizado, não tenho essa arrogância de dizer que eu sei tudo, não sou um sabidão nem nada, mas sou apenas uma pessoa curiosa que busca... Eu só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei, como diria Sócrates, como estava escrito lá na entrada do Oráculo de Delfos, e essa frase ficou bastante popularizada por ele, que ele a utilizou para criar sua própria filosofia. Só sei que nada sei, mas
Mas devemos buscar sempre saber um pouco mais para poder ajudar a iluminar o mundo, né? Iluminar as pessoas com o que você puder, com o que as pessoas quiserem ouvir também. Né? E quando você diz que é filho de um diretor da Rede Globo que dirigiu mais de 50 novelas, esse cara é quem? Ele não dirigiu, ele dirigiu, mas não dirigiu todas, né? Mais de 50 novelas. Ele trabalhou mais de 50 novelas como produtor, como segundo diretor, como assistente diretor, como diretor, variado, atuou. Fala o nome dele. Meu pai era Célio Azevedo. Célio Azevedo também. E ele trabalhou durante muitos anos. Hoje em dia ele não está mais aí, né? Mas já faleceu há alguns anos. Mas eu sou muito grato a ele por todo o apoio, incentivo que ele sempre me deu. Também sou grato à minha mãe e tudo mais, mas artisticamente meu pai sempre me deu esse reforço positivo para correr atrás desse meu trabalho artístico e filosófico. E na literatura, você tem uma linha, você é eclético também, como é nas outras artes? Atualmente eu estou mais relacionado à filosofia da ciência, porque eu acredito que a ciência hoje em dia ela está explicando quase tudo. E você pode muito bem ligar a ciência com a religião, ligar a ciência com a política, com a sociologia. Para mim está tudo interligado de certa forma. Certo. Sério, né? Sério. Célio, nosso programa, ele é um programa que a gente bate papo, a gente não faz entrevista. E a gente vai dentro do que o nosso bate-papo aqui, todos os tipos de assunto e o que vem aparecendo. E eu te perguntaria, o que você acha desse movimento literário que está pululando no Brasil, isso alternativo? Qual movimento cultural específico? Todos os movimentos culturais, principalmente a literatura e a música, que está pululando no Brasil, que que são movimentos Por exemplo, você é um cara que está me mostrando aqui que é eclético, mas nós temos um movimento alternativo no jornalismo, na música, na poesia, na literatura infantil, tudo, porque são os autores que correm atrás, que trabalham para poder divulgar o seu trabalho. Esse movimento, o que diz para você? As pessoas... Antes que o amigo falar, queria pedir desculpa pessoal, que o nosso amigo Jada Sobrinho, né, está com problema, e eu fui, aquela intuição de trazê-lo. Eu fui até tentar buscar ele para ele estar hoje no programa, mas ele, né, aí eu falei com ele, não, aí não teve jeito. Ele havia dito para mim que não poderia vir. Aí eu fui, né, fazer o Jada Sobrinho sabe que mora em nosso coração, nosso parceiro, amigo, nosso comandante aqui, né? Então nós estamos aí juntos aí, fomos lá trazer o Jota, mas vai dar semana que vem estar aí conosco aí, se Deus quiser. Tá bom? O programa do Jota tomar um pouquinho de cuidado. Tem. É porque ele comentou comigo também, fica em casa, e está participando, envolvendo a cultura, também é um remédio, então isso é muito importante. Mas, sério, satisfação estar com você aqui, estar com o nosso amigo do Zé Salvador, também encaminhado aí, né? Uma pessoa múltipla, né? Esse moço aí faz vários jornalismo, filosofia, música, enfim, uma gama, né, de situações importantes relacionadas à questão cultural. Então é muito importante isso aí. Desculpe interromper aí, mas... Não, ele pode pegar. Então, ser um ativista cultural no Brasil é muito difícil. Ainda mais quando você não possui muitos recursos financeiros e estatais e incentivo, às vezes, até familiar. Vivemos num mundo que você pode ser alvo a qualquer momento, alvo de invejas, alvo de pessoas psicopatas, narcisistas, que querem te destruir a todo momento. Mas o importante é você ser forte e não ligar para o que os outros pensam e seguir em frente. Então, como eu estava dizendo, as pessoas, elas
são batalhadoras. As pessoas que insistem sempre em trabalhar com cultura, elas são pessoas batalhadoras que sempre são heróis, porque são os verdadeiros heróis. Resistente, né? Resistência, né? Heróis da resistência. Com certeza. É que a gente faz parte desse grupo, e é um grupo grande, porque além de ter uma série de vertentes, a gente também faz parte desse grupo e a gente trabalha em prol dessa cultura que tem aí, que cada um tem que mostrar o que é, e não tem mais aquela cultura de você chegar lá no patrão Globo. Ah, não, eu vou trabalhar para a Globo. Ah, não, alternativa. Essa arte é uma arte alternativa, onde existem pequenas editoras, existem pequenos grupos que se juntam para publicar livro, pequenos grupos que se juntam para poder fazer estudos científicos, fazer estudos de tudo que é espécie. E por isso que eu te perguntei qual a tua visão sobre isso, mas não ficou claro. Então, por exemplo, a Rede Globo hoje em dia não é mais aquela empresa que era nos anos 70, 80. Hoje é uma empresa que a maioria dos funcionários, se não estou enganado, são funcionários terceirizados. Mas na época do meu pai era outra realidade. E as outras emissoras também. Uhum. Né? E hoje em dia a arte está muito debilitada. Ainda mais quando a pessoa não tem recursos, ela tem que correr atrás, tem que se virar nos 30, tirar do próprio bolso, do dinheiro do bolso, tem que torrar o seu patrimônio, destruir a herança, realizar seus sonhos, tem que... para poder produzir algo que nunca existiu antes. Né? Só uma coisa, mas falando de questão do contexto de cultura, né, educação, como é que você vê o papel da cultura e educação numa transformação social? Você acha que tem um papel importante nessa transformação social, a cultura e a educação? Sim, com certeza. Primeiro porque a alta cultura é a cultura eterna, né? Sim. Mas a cultura popular também é importante, porque ela mostra a identidade local e ela pode evoluir de uma maneira que ela possa ser mais influente ao longo das outras gerações também. E isso é fundamental, porque sem cultura, não digo a cultura por si só, mas é uma cultura construtiva que visa elevar o ser humano. Sem isso, você não evolui como ser humano. E até você, por exemplo, buscar ser uma pessoa melhor, ter um bom caráter, isso também é uma forma de cultura. Quem chegou aí? Ah, sim. E é uma cultura cristã, né, de você ser uma boa pessoa, isso também é uma cultura. Então, sem cultura você não tem humanidade. Você não tem civilização. A identidade, né, da pessoa também. Sim. Questão da cultura. Você não tem civilização nenhuma. Você só tem um bando de pessoas que são robôs. Sim. Você também é um filósofo. Sim. Filósofo. E como é que você vê essa questão da filosofia, a filosofia grega, né? Que tem muita influência também que vem do Egito, que é o mais antigo. Como é que você vê esse papel da filosofia no mundo, né? Essa participação, o beber da Grécia, o beber da cultura egípcia, como os pagões, né? Antes deles ainda, né? Essa construção dessa filosofia. Como é que você vê a filosofia no mundo, o papel da filosofia? A filosofia grega é o berço do Ocidente. Nós vivemos no Ocidente. O Brasil foi considerado o Ocidente e nós somos parte dele. Apenas estamos no lado mais pobre dele, mas nós fazemos parte do Ocidente. Então, seguimos a filosofia grega. E caso não houvesse a filosofia grega, nós estaríamos ainda sendo bárbaros. Sim. E é fundamental. Isso aí tem que ser mais divulgado, as pessoas têm que ter mais acesso aos livros, aos valores. E a grande parte da filosofia cristã se inspirou também na filosofia grega, se você analisar historicamente. E queriam agora, um passado recente, queriam tirar a filosofia das unidades escolares, né? A cada do papel, né? Dessa importância.
E normalmente quem tirar quer colocar a moral cívica no lugar, mas se você não tiver filosofia, você não tem moral cívica. Com certeza. Uma coisa leva a outra. Então... Aliás, essa cadeira, vamos dizer assim, a cadeira nos colégios, ela não é tão prestigiada, né? Porque quanto mais o homem não souber, melhor para essa rapaziada que está aí no poder. Tem uma frase, quanto mais ignorante, melhor para o governante, né? Mas eu não queria falar isso para poder não ter conotação política, mas a gente sabe que toda vida, e aliás não é o Brasil, é no mundo, e todos os tempos, o povo foi massacrado e foi cerceado o seu direito de educação. E isso faz com que os governantes, como ele diz, eles tenham mais poder, porque o cara, quem não sabe ler, ou seja, quem não tem a educação, é mais fácil de manejo, é mais fácil de controlar. Haja vista que na época da escravidão, e isso é interessante a gente dizer, que os senhores de engenho traziam pessoas de vários lugares da África, os Iorubás, os Nangus, os Bantus, que são regiões diferentes, e traziam preferiam fazer com que eles ficassem juntos, que era para não ter a comunicação, e não tendo a comunicação, eles não poderiam fazer motim, nem se juntar, organizar, nem nada, porque um não sabia a língua do outro, eles eram sobas, eles eram reis, eles eram pérgolos, mas não eram as pessoas que tinham condição de falar a nossa língua e muito menos falar a dos seus pares escravos. Então ficava mais fácil de manejo. Assim é a sociedade, quanto mais burra, melhor de manejá-los. Com certeza. Mas a escravidão ela sempre existiu no mundo, desde antes na Europa teve escravidão, na África teve, no Brasil teve. Só que no Brasil foi mais tarde, né, se transformou numa questão racial, né, que temos desafios a serem enfrentados até hoje. Mas as pessoas elas se preocupam muito no porquê, mas se esquecem do o quê. Porque o quê é quando você resolve as coisas. O porquê é para praticamente somente os filósofos fazerem uma análise sobre o passado, mas sempre ficar preso a ele, para poder compreender melhor a realidade. E o que devemos fazer para resolver esse problema socioeconômico que existe hoje num país tão dispare economicamente, né, e interracial como o Brasil? É um problema que os países da Europa enfrentaram no passado. Sim, passaram por isso. São desafios e hoje eles são países mais desenvolvidos, até a própria Rússia também, a China, e de certa forma eles também passaram por problemas semelhantes, né? Aliás, todas as civilizações, né? Sim. Isso é bíblico, né? Sim. Por exemplo, os judeus também foram escravizados e depois eles conseguiram sua liberdade, os africanos, os eslavos e tudo mais. Então, são questões que podem ser discutidas, mas não deve se vitimizar, né? E sim isso aí. Uma solução. Você tocou num negócio que é o ponto nevrálgico da situação hoje. A sociedade brasileira, ela não é uma sociedade pura de raça. Ela é uma miscigenação completa. A Lígia, por exemplo, a Lígia não é branca, caucasiana, e muito menos branca. A Lígia deve ter, no mínimo, aí uma mistura de 6 gerações que trouxe essa cor para ela. Mas ela é considerada branca. E as pessoas que têm a melanina mais forte, e a gente sabe disso, e que tem pessoas que se vitimizam, não é regra geral, e tem outras que não. As que se vitimizam, elas procuram exacerbadamente externar isso de uma maneira até grosseira. As que não se vitimizam, dizem que a melhor maneira de acompanhar é estudando e procurando conhecimento.
Esse é o caminho. Se vitimizar e se fazer de coitadinho, só faz mais você ficar mais macambuzo, mais triste, mais para baixo. E aqui no Brasil, hoje, nós temos um grupo muito grande que se vitimizam pela cor. Não. E eu acho, é opinião minha, é respeitável e eu respeito a de todas, que essa cota, ela veio para poder exaltar isso de uma certa forma, que a gente fica dizendo, porque a gente também... Eu, por exemplo, eu sou nordestino. Toda a vida eu sofri preconceito por ser nordestino. Sou filho de índio, sou filho de português, sou filho de francês e sou filho de nordestino, tudo misturado. Sou filho de negro. Um pedaço de holandês também aí, então, né? então, quando eu digo que sou filho de tudo isso, é porque eu tenho um avô paterno negro, eu tenho um avô paterno filho de holandês, eu tenho uma avó materna filha de português e tenho uma avó materna, uma avó paterna filha de português e uma avó materna filha de índio. Então você vê que eu tenho uma missão, e ainda por cima, para melhorar, eu sou nordestino. Juntando tudo isso, fica dentro de Aí nasceu o Zé Salvador. juntando tudo isso, fica dentro de um balaio que a gente assim, e aí? Eu passei agora ali na rua, ali no rodo, e uma senhora esbarrou em mim e olhou para mim, eu ri para ela e disse assim, ei, Paraíba, velho, nojento, por que você está batendo, peitando em mim? Eu digo assim, poxa, se ela está me dizendo dessa forma é porque ela conhece os termos, peitar é bater. Aí eu digo assim, olha só, se eu for comprar briga, por que as pessoas me discriminam e me chamam e têm preconceito, eu não ando, não vivo. Assim, quando você diz que a gente se vitimiza, eu pergunto, isso é bom ou é ruim para quem usa essa prática? Isso é péssimo. Agora, eu digo uma coisa, as pessoas que acusam, elas são, na verdade. Geralmente, quando alguém te acusa de algo, porque ela está fazendo, e está fazendo bem pior. Né? Então... São espelhos, né? Sim, quem sabe. Eu já ouvi essa frase em alguma placa de carro, há uns 20 anos atrás. Então, se ela te chamou de Paraíba, então ela deve ser também. Né? Mas eu acho interessante, já que a gente está rindo aqui e levou para a morfa, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho interessante é que as pessoas, quando usam esse termo, não, mas isso é comum e é uma gíria. Beleza, mas não tem conhecimento nem de geografia. Sim. E nem porque o gentílico de quem é lá da Paraíba não é Paraíba, é paraibano. O nordestino, todo ele tem um gentílico. E somos 9 estados. Cada estado tem o seu sotaque, cada estado tem a sua maneira de viver. Essa questão, só fortalecendo aí, você perguntar, a maioria das pessoas confunde o Nordeste com o Norte do país. Pior ainda. Sabe Norte e Nordeste. Pior ainda. E faz uma confusão danada, que olha Norte e Nordeste. Então você pergunta, olha só o nível, como é que eles estão. Você não tem a noção da mapa, do mapeamento. E a questão que você falou, que o Zé falou, que é muito importante, essa mistura que eu acho muito legal. Eu também, minha bisavó, tataravó, foi PH laço, entendeu? Eu tenho primos negros de 2 metros de altura, como branco de 2 metros de altura, e eu nasci baixinho, né? Com o cabelo europeu, nariz um pouco de africano, de índio, baixinho de altura de índio. Então eu fico maravilhado com o meu biotipo. Meu biotipo, que é uma mistura total. E essa mistura não é só Brasil. O mundo, todos os países são assim. Todos, uma junção de raças, não é isso? Isso que é o que deu o ser humano nessa... o Hitler queria fazer o ariano, né? Puro. Isso, mas é brincadeira aquilo. Porque isso não existe, isso aí é uma mistura, isso que é bonito, a beleza. Daí está no diferencial. Se fosse azul, o que seria do verde, o amarelo? Tudo aí não fica sem graça. Você pode ter muito bem orgulho da sua raça, das suas origens, mas você não precisa usar isso para diminuir as outras raças. Para diminuir ou para poder se valer disso e se beneficiar de uma forma... né? Porque todos os países têm a sua miscigenação. Os Estados Unidos têm, a Rússia tem miscigenação. Com certeza. Então... E hoje em dia a Europa está mais parecida com o Brasil do que nunca. Lígia, você quer fazer alguma pergunta?
Falar, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes, né, que estão nos assistindo pelo Face e ouvindo pelas rádios, um prazer conhecê-lo. E referente ao que a gente estávamos falando sobre também se vitimizar, um exemplo de um povo que não foi escravizado por várias vezes e não se vitimizou foi o povo de Israel, os hebreus, que é mais escravizado que os hebreus foram por tudo quanto é etnia que você imaginar. Eles não arrastam corrente até hoje, pelo contrário, se tornaram uma grande potência e se a gente comparar com o nosso país, Israel é menor do que o nosso menor estado brasileiro, que é Piauí. E eles não se vitimizam porque foram mortos a montes no Holocausto. Eles não se vitimizaram, eles seguiram, voltaram para sua casa, conseguiram voltar, conseguiram sua independência. E hoje eles são uma grande potência, mesmo sendo, olha só, nós estamos no Brasil enorme, eles são o menor que nosso menor estado brasileiro, Piauí, e são uma grande potência. Porque não se vitimizaram, eles simplesmente se uniram e construíram um país que é lindo, que eu tive a honra de conhecer, muito organizado, muito avançado em relação à saúde, alimentação e tudo. Então, essa questão de se vitimizar é complicado, né? E de ficar ali, o que o Zé questionou, das pessoas se usam das cotas, eu também não concordo. Já foi um período que a necessidade da cota era realmente necessária, hoje mais não, por causa da mistura. Hoje a mistura, como você falou, né? Eu sou uma mistura, então não existe mais essa necessidade. A coisa é tão interessante que hoje até porque a gente já pode dizer isso, a gente é de uma época em que o cego ele não fazia nada mesmo, ele era uma pessoa dependente de tudo. Hoje o cego não é dependente de ninguém. Exatamente. E você imagina que nós temos pessoas que são cadeirantes que também não são dependentes. Exatamente. Eles têm as suas autonomias mesmo comprovadas. Esses eu até acredito que mereça uma oportunidade na cota. Mas a pessoa que é saudável só porque... e outra, nós temos dívidas com os nossos ancestrais? Temos. Mas não é essa geração que está aqui que tem que ser massacrada porque um ancestral seu ou qualquer coisa parecida fez alguma coisa, entendeu? Exatamente. Mas isso é um caso que a gente não pode estar levantando muito, porque é uma polêmica, e essa polêmica eu sei que não agrada, e nós viemos aqui para nos divertir, e por causa disso, Décio vai dizer um poema aqui. Eu vou falar assim. Mas só antes de falar um poema, a questão da discriminação, do preconceito, ela só vai acabar de fato quando tiver igualdade para todos. Enquanto não houver igualdade para todos, vai continuar o preconceito, aquela questão de achar alguém melhor que alguém, que não existe ninguém melhor que alguém. Igualdade para todos, toda criança que tem a mesma oportunidade. Mas deixa eu perguntar uma coisa, se é igualdade para todos, por que se acham diferentes? Então, eu vou citar a questão de Israel. Israel. Vai responder. Vou citar a questão de Israel, que eu queria até acrescentar. Aquilo foi um Estado criado para fazer uma reparação histórica aos judeus, devido ao que ocorreu no século passado. E a questão é que você falou sobre a discriminação racial que temos no nosso país, que é uma coisa que tem em toda parte do mundo, mas aqui no nosso país é mais que a questão econômica, porque os judeus são ricos. Né? Eles não são discriminados porque eles são ricos, hoje em dia. E aqui no Brasil... Tem judeu pobre também. Sim, você está falando de Israel, do primeiro mundo, que lá é primeiro mundo. Sim. Agora, se você pegar um negro e colocar ele crescer num ambiente, tiver condição financeira, ele vai ser considerado e tratado como branco, ele vira branco. Isso. A branquitude é dinheiro. A branquitude aparece com viu metal. A branquitude aparece com viu metal. E a gente sabe disso porque o poder aquisitivo, ele faz com que qualquer pessoa fique bonita e inteligente.
E outra coisa, E não estou dizendo aqui que A ou B é feio, estou dizendo é que a minha mulher, ela é sábia. Ela me diz assim, eu digo, olha que mulher bonita, aí ela pensa que a mulher tem dinheiro, com dinheiro é fácil, eu fico até mais bonita que ela. Com certeza. vivemos num mundo em que o dinheiro se transformou no novo Deus. É o Deus. O dinheiro é Deus. Mas vamos verdade. Vamos lá. Já Infelizmente. está falando Vamos rodar. da questão social, humana, né? Me lembrei aqui um poema chamado Autorretrato, né? O que nós estamos aqui nessa humanidade fazendo o que aqui, né? Participando, né? Sou bom? Sou mal? Não sei quem sou nesse planeta que um dia me adotou. Sou pedra ou sou flor? Sou jardineiro ou sou lenhador? Mas ainda não sei o que bem sou e o que eu vim fazer aqui. Se estou para plantar e colher ou apenas destruir. Contudo, olho-me no espelho, tentando decifrar se vou tomar banho de lua, beber da fonte mais pura ou poluir o mar. Mas que loucura esse autorretrato, falar de mim e não definir o conflitante sentimento e vagar nesse tormento. Que pena ser assim, viver nessa eterna indecisão e assistir a minha própria destruição. Você tem um? Ninguém vai bater a palma não, gente? Pô, Não, tem que pedir aplauso, você tem aplauso, pô. sei que eu ia botar lá. Eu tenho uns poemas mais simples, mas Então, vai lá. de cabeça. O mundo que nos é proibido. Bem simples mesmo. Uhum. Quando sua atitude ainda é retida, seus atos são inúteis, quando isso não é rebeldia. A tua juventude ainda é definida, se olha para um lado, então deve olhar para os outros. Se você está sozinho, então é perseguido. Mas se você não está, então é inimigo. Não digo o seu nome, se não está com tudo. Mas se um dia estiver, não me deixe ver seu sobrenome. Caralho. Qual o título desse poema? O mundo que nos é proibido, que depois se transformou na canção Vida Sofrida. Mas eu fiz isso daí quando tinha uns 19 anos. Não faz, foi ontem isso, foi ontem. Tem outras coisas também que Vai, Lídia. tem o inglês, mas umas coisas que são mais nihilistas, né? When the time is over, the world has a big cult time. In your life, walk down to the rest, to be eaten by the sets. Don't worry, try to escape, he always takes your mind. E é isso. Vai, Lídia, não tem legenda não, tá, pessoal? Só depois. Coloca no Google. No Google. O tradutor. Depois eu faço. Tô Vamos lá, brincando aqui. rapidinho então. Mar de reflexões. Meus olhos, o espelho d'água. Olha aí, agora sim. Agora O eu vou- movimento das ondas, movidas pelos ventos, que faz o acalento. Reflexão, colocando tudo em seu lugar a cada onda desse mar. Quantos mistérios tem o mar? Quantas vidas ele terá? Que maravilha que há! Há coisas que o homem nunca pensou. Seu mistério envolve a minha dor, que se acalenta no barulho do mar, refletido no infinito azul, mistura de luzes e sombras, entre silêncios e segredos, entre sonhos e medos, entre mistérios e histórias. São apenas memórias, guardados no infinito azul do mar. Olha só, eu não podia passar, né? Hoje quando eu estava, aliás, de manhã, por isso eu fui e disse assim, cara, eu vou escrever um poema sobre a situação de escravos. Mas aí saiu uma coisa que foi andando e chegou nisso aqui. E eu disse assim, ó, nas velas o nobre sangue, grafando os seus ancestrais, povo Nangô e Yorubá,
foram de formas brutais jogados no cativeiro para servir ao estrangeiro desde os seus avós e seus pais. Estalou o chicote a bordo, no lombo da rebeldia, o mar batendo na proa, vendo aquela covardia, gemem ressacas e mastros, assistindo humanos lastros nessa abissal agonia. Foi Soba na sua aldeia, Régulo no seu território, mas vencido pela guerra, teve o poder transitório. Foi feito prisioneiro nos porões do cativeiro, pisou o caminho inglório. Foi nas mãos do capataz que sofreu grandes agruras, o chicote lhe doeu, mais foram fraturas. No seu brio, alma e orgulho superou, dando mergulho para fora das amarguras. Pediu aos seus orixás, resignado e bem forte, que desse para seus filhos uma diferente sorte, para viver e trabalhar e os descendentes criar, não sendo assim, dele a morte. Ergue a luz da liberdade, seu filho amado liberto, grilhões quebrados nos pulsos, porém com caminho incerto, nas águas dessa incerteza, navegou sua nobreza, quando singrou o mar aberto. Uau! Sérgio, só uma coisa, uma pergunta aqui que eu estou deixando. Sim. Você é múltiplo, né? Faz uma série de coisas, situações. E você faz música também, é músico também, né? Sim. Que bacana. Como é que você conta essa história da música pra gente? Eu primeiro escrevo a letra e depois eu faço o arranjo, normalmente faço parcerias, mas normalmente eu crio um padrão no violão ou na guitarra e depois eu vou em estúdio com outros músicos e construo o resto da música. Eu comecei a fazer música em 1999, né? E isso eu fazia com os meus amigos de onde eu morava, bem como os meus amigos do colégio. Quando eu montei minha primeira banda, chamada Scouts, os meus amigos, os quais alguns eu tenho contato até hoje, e nós fizemos alguns shows e gravações em estúdio, mas depois cada um foi para o seu lado, montamos outras bandas e a vida se seguiu. Então foi mais ou menos nesse ambiente que eu produzi grande parte das músicas que eu tenho até hoje. E ainda tenho muita música que ainda falta. Tem noção de quantitativo? Ser feita. Oi? Tem noção de quantas músicas? Se eu pegar e analisar, dá umas 500, mas... Uau! Mas ainda estão em Eu não processo... é rosa, então não é rosa. Pré-produção, estão em processo de pré-produção, né? Uhum. Agora, de prontas, deve ter umas 100, por aí. Por aí. 100 e Só pouco. 100, né? Só 100. Mas é hoje que eu passo os meus pensamentos, não é uma coisa que eu faço para, assim, não é uma música de plástico, né? É uma música com alma, não é uma música industrializada. Você chama de música de plástico? São músicas industrializadas, né? Eu sempre gosto de criar uns termos, Da né? modinha, né? Aquilo que está em alta. Sim, por exemplo, Taylor Swift da vida, essas músicas de Britney Spears, isso aí são músicas de plástico. Essas bandas mais famosas, então sempre aquelas mesmas estruturas musicais, até no rock também tem isso. Mas eu tenho músicas que são bem estranhas também, que não são nada Isso sensíveis. não vai da época que é feita, e para a época que é feita, que você está dando essa denominação, quer ver? Os Beatles, logo no início que eles começaram, eles eram tidos uns malucos e que ninguém dava ideia. Depois que eles fizeram aquele sucesso e o John Lennon morreu, eles viraram eternos. Sim. O Roberto Carlos, quando começou, eu conheci um cara que dizia que o Roberto Carlos não fazia música, era ficar falando coisas que ele via. Essa cadeira, essa mesa, esse banco, e saía com uma ressonância que dava. Hoje o Roberto Carlos ele é clássico. Tem muita gente que diz que ele está mofado, que ele é dinossauro, que ele como é que se diz? Múmia, que ele fica na geladeira o ano todo para poder ficar bom para o final do ano. Tudo isso tem por aí, berna, congelado. Mas o Roberto Carlos ele é clássico e todo mundo que ouve uma música dele gosta.
Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Olha só que profundidade. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Vou cavalgar. Aí, olha só. Então veja bem, a gente tem que ver letra. Porque hoje em dia o que a gente vê muito desculpa a expressão, mas não sei se eu posso falar isso aqui, mas é sacanagem mesmo que o pessoal quer falar nesses rap, nesses tal. Entendeu? E eu não acho graça nisso, porque você tem um local para isso. Mas não, agora está aí nas plataformas e todo mundo gosta. Em todo lugar. Entendeu? E todo mundo gosta. Agora, sentimento, realmente a música tem que ter sentimento. E outra, não é um sentimento homem-mulher, não. Não é o amor. O amor, como é que se diz? O amor eros, não. É o ágape e o amor filia. Porque tem música que é feita de uma forma tão bonita, com o amor filia, ou mostrando isso, que a gente assim, caramba, onde é que esse cara arranjou esses termos? E a palavra tem força e a palavra diz aquilo que a gente quer dizer. Eu tenho uma hipótese para por que isso acontece. Primeiro, porque vivemos uma sociedade de capitalismo exacerbado, onde que tudo é dinheiro. Segundo, porque vivemos numa sociedade onde que as pessoas não podem expor seus verdadeiros sentimentos, porque senão são massacradas. Então, quando você coloca músicas de plástico no lugar, você está meio que se protegendo. É porque também a música, como a literatura, representa um momento de uma sociedade. Muitas vezes a gente tem discriminação por certas músicas, certo ritmo, situações, são momentos. Pode haver uma bossa nova, haver um Vinícius maravilhoso. Mas se você pegasse um bar, escutasse as músicas agora, ele ia discriminar o próprio Vinícius, porque é outra conotação. Então, de cada momento de uma sociedade, uma história de uma sociedade, são momentos. Então a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. Muitas coisas tem canções que eu gosto de música, eu também faço alguma coisa de ligação à música, mas tem coisas que não me agradam realmente, né? É interessante mas isso. É o momento de uma sociedade que representa aquele momento, daquela comunidade que representa alguma coisa, que quer passar as suas inquietações para a sociedade. Olha só, dentro disso, e continuando para você ter mais argumentos e mais subsídios para falar, eu ia citar aqui um cara que chama-se Chico Buarque de Holanda. E esse cara, ele escreveu uma música que ele diz: Pai, afaste de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E essa música foi escrita num período de chumbo no Brasil. E ele passou pela maneira que ele falou. A mesma coisa é a Geni. Quem é que não conhece a letra da Geni? E quem não jogou pedra da Geni? E quem não jogou pedra da Geni? E essas músicas, essas duas que eu citei, são de um período de chumbo. Então, como o Décio disse, o período, cada música tem seu período. E como nessa época não se podia dizer claramente, porque passava por um censor ou censores, que eu digo, os caras iam lá e censuravam mesmo. E cortava uma palavra que, às vezes, se você botasse a palavra vermelho em algum lugar, ele mandava tirar. O cara não quis botar vinho vermelho, botou tinto de sangue. Agora, era um perigo falar a palavra sangue naquele tempo. E ele conseguiu. E tem outras músicas aí que é com uma capa de metáfora, toda vestida de metáforas, exatamente para passar. E passavam. Porque os censores eram burros. Eles tinham Antônios. Entendeu? Antônios, isso aí. Caramba, gostei. Tem uma pergunta aqui do Jota para você. Jota Sobrinho pergunta: gostaria que o nosso convidado dissesse, na sua concepção, a nossa música evoluiu ou regrediu? Falo mais precisamente em termos de letra ou poesia. Evoluiu e regrediu para quê? Para qual ponto e em quê?
porque mercadologicamente ela evoluiu, está dando muito mais dinheiro do que antes. Né? E essas músicas aí do regime militar é porque a sociedade era tóxica naquele momento, então você expor os sentimentos que não eram verdadeiros, né? Porque não falava nada de amor, falava só de política, na verdade, era a forma de autoproteção daquela época. Mas como vivemos no momento atual de que estamos num ambiente teoricamente mais saudável, agora você expor seus sentimentos de amor é perigoso também, porque gera toxicidade em outros sentidos. Evoluiu financeiramente, Ele mas... está falando em relação à letra e poesia. Em relação à letra e poesia. Evoluiu ou regrediu? Não, em poesia, todos nós sabemos que regrediu bastante. Em letra, em melodia também. Empobreceu nesse sentido, né? Sim, com certeza. Hoje em dia você não pode fazer uma música muito bem trabalhada porque as pessoas, as pessoas em geral pensam de uma maneira simples. Se você pegar o QI médio do brasileiro, se não me engano, está em média de 79, ou no máximo 80. Agora em Portugal já é um pouco maior, é 100. Agora se você pegar o Japão, já vai em 120 ou mais. Né? Então, você não pode mais fazer uma coisa muito bem trabalhada, muito bem produzida, porque você não vai nem ser compreendido. Né? E quem compreender vai entender, vai querer usar aquilo contra você. Então, sei lá. A realidade é que a gente roda em círculo e cai na educação. Sim. O ser humano, aliás, o ser humano não, o brasileiro, porque na Europa a educação está melhor, na China a educação não está melhor. E agora a gente tem que entender na Coreia do Sul, na Rússia a gente tem que entender o seguinte, é que esse povo ele é mais frígido, o brasileiro é mais quente, então o brasileiro é emoção e lá é razão. E o que acontece com isso? Nós brasileiros temos, entre aspas, eu vou chamar dessas pessoas que censura, mas censura de uma forma que não seja tão visível. Mas tem censura no Brasil, e muita. O que você diz, você tem que se policiar, porque de alguma forma vão te cobrar isso. E essa cobrança nem sempre vem de onde você pensa que vem. Vem do próprio povo, vem do seu próprio... na própria camada social que você vive. Existem atitudes do brasileiro que é considerada doentia, e outras sociedades é normal. E isso faz com que a gente fique com cuidado de estar expondo as nossas ideias ou nosso pensamento. Nossas emoções. Você pegar, por exemplo, Áustria, República Tcheca, Praga, Viena, esses locais o artista é extremamente valorizado, seja qual for, principalmente se for um artista musical. Lá a pessoa pode viver de música, lá a pessoa pode viver como escritor. Aqui, dificilmente. Só se você entrar na mesma gangue, né? E realmente, estávamos falando aqui a respeito da toxicidade da sociedade brasileira, onde que nós temos uma falta de ética estrutural na sociedade brasileira, que um sempre quer se dar bem em cima do outro, né? Lógico que há exceções, mas culturalmente está intimamente ligada na alma de grande parte dos brasileiros. Isso independentemente de classe social. Tanto o falso rico que acha que quando a pessoa quer correr atrás do seu trabalho, dos seus sonhos, é um alpinista social, quanto o pobre que não tem estudo e não corre atrás de nada e fica só julgando os outros e sabotando o próximo. Isso. Então, vivemos numa sociedade que não tem ética, não tem honestidade. Uma vez eu estava passeando, indo visitar um castelo lá em Praga, quando eu fiquei um tempo morando lá. Eu vi um cordão de ouro e sem querer no chão, uma coisa parecida, parecia ser uma joia.
Aí eu indiquei lá para o policial que estava lá, e falei, olha, aqui alguém deve ter deixado cair. Né? Aí quando eu fui inconscientemente me agachar para pegar o objeto, para deixar lá para, tipo, no achados e perdidos deles, Sim. ele disse, não, por favor, evite de tocar, porque o objeto, a gente também não quer tocar nele, entendeu? Porque não é nosso. Então, nem a gente vai tocar e nem queremos que o senhor toque. Então, a pessoa, quando ela tiver consciência que perdeu, ela vai voltar aqui e vai achar no mesmo local onde ela deixou cair, ou deixou o objeto. Tá bom, foi um aprendizado que eu obtive. E para você ver como é que é a honestidade do povo tcheco, né, naquela situação. Agora, sério, cortando você numa coisa importante, que eu vi uma reportagem, um pessoal do metrô, não me lembro qual país, e tinha uma catraca que passava as pessoas que não tinham dinheiro. E a pessoa não tinha dinheiro, podia passar, mas ninguém passava, todo mundo pagando. Aí passou um brasileiro na hora, porque ninguém passa ali, que poderia passar de graça. Aí o policial, por que ele faria isso? Então, se fosse aqui num outro lugar, havia a consciência, havia a questão da cultura, a educação, a evolução de um povo, a sua identidade, saber seu papel que está fazendo aqui, a sua importância. Quando houver essa consciência, não é seu, você não toque, né? Não mexa naquela situação. Se não é seu, eu tenho... Deixa quieto. Mas a questão queria voltar, só uma questão que foi falada da música, lembrando aqui o pessoal que está chegando agora, estou falando com o Célio Azevedo aqui, né? Nosso amigo aqui, chegando aqui é filósofo, jornalista, músico, é uma pessoa realmente de uma cultura maravilhosa, passando esse ensinamento para a gente, batendo esse papo com a gente maravilhoso. Fico muito contente que o senhor apresenta aqui, Célio, com certeza. Muito obrigado. Isso é de verdade. Mas voltando àquela conversa da música, que vem a mudança, da literatura, tudo está vivo. Tudo está em mudança. Então, essa comunicação também na música que está acontecendo agora, a gente até se choca, a própria comunicação está modificando. Se hoje você ligar um computador durar mais de 6 segundos, você quer quebrar, não está demorando muito. Na época de Machado de Assis, de Alencar, para fazer um texto com 50 páginas, alguém em volta da mesa tomando um chá, né? Hoje você quer largar o livro que não vai ter. Então a música está sendo comunicação, a pessoa quer ouvir rápido, acesso à informação, mas não faz diagnóstico da situação. A música também está isso, a sonoridade, né? Os fonemas nossos ouvidos, entrar rápido, sair, já vem outra coisa. Então a velocidade está nos levando para esses caminhos. Mas é também mais um momento, mais um ciclo da sociedade. Como todos têm na história da humanidade, são ciclos que vivemos. Constantemente vivendo desse ciclo. A própria língua, você pegar um livro de 1400, 1500, você não vai conseguir ler, mesmo em português, você não vai conseguir ler, porque você vai entender, porque a linguagem já é outra. A própria letra está modificada. E essa mudança, essa transformação, você acha que esse meio de comunicação, o celular, está influenciando na música, na literatura? Mas é um ciclo histórico, nós estamos num momento de um ciclo destrutivo para a civilização. Estamos numa sociedade imediatista e isso aí não vai levar a nada de bom. Não vai levar a nada de bom. E devemos escolher o nosso lado, né? Quando algo de pior acontecer. Então, eu não sou muito otimista com relação a esse mundo de excesso de informação, que não é informação, que não é formação. É excesso de informação, formação zero. Exatamente. Ninguém quer se especializar em nada. Até porque é um exemplo bem simples e notório e notado é o número de telefone. Eu desafio quem é que hoje lembra o telefone da mãe ou do pai. Eu desafio. Porque está tudo Tá tudo no telefone. WhatsApp. Só você ouvir. Sérgio, só uma coisa, Só você essa ouvir questão de cabeça, comunicação. os outros não sei nenhum. Essa Então, velocidade. é uma Por velocidade exemplo, você então muito de rápida, vocês, né? aqui em 1808, né? Trouxe mais de 12 mil pessoas para cá. Se ele quisesse comunicar com Portugal, te mandar uma carta a Portugal, durava 6 meses para chegar lá, e mais 6 meses para retornar, um ano de comunicação. Quando não existia o rádio, a comunicação era muito mais lenta. Então foi se acelerando. As coisas andavam a pé, depois andavam de cavalo, Sim. depois veio o trem, as cidades foram construídas beirando a linha férrea, Sim.
e depois veio os cantinhos, vieram os ônibus, as conduções, os carros. Então a coisa vem, ela vem, né? Naturalmente, desde a época do Homem da Caverna, vem esse processo evolutivo de velocidade. As primeiras cidades eram mais construídas perto do rio, né? Perto do Navegável rio, ou não. perto do E rio e depois na linha foram fazendo as linhas férreas e foi se juntando. Mas isso, Décio, que eu quero deixar aqui o meu parecer, é que essas informações, elas são rápidas e são passageiras. Porque você não guarda, como ele diz, são informações, não são formações. Você não aprende. Você simplesmente porque esse aparelho, aliás, dentro do que você está falando, existia, o primeiro computador era uma sala de... Uma sala, exatamente. 2 andares, computador. Um prédio de 2 andares. Foi na Segunda Guerra Mundial, né? E hoje começou você aquele traz, só para você ter uma ideia, os caras que foram para a Lua em 69, eles tinham 15% do que isso aqui tem de informações. Quer dizer, então, é muito doido isso, é muito louco a gente saber, e nós, você talvez não, mas nós passamos por essas mudanças radicais. Tanto é que eu não acompanho essas mudanças, eu tenho uma dificuldade tremenda para poder utilizar isso aqui. Mas é porque eu vim de uma época em que eu tinha que mandar carta. Eu tinha que, depois, além de mandar carta, depois tinha que ir pedir a telefonista para poder fazer ligação, ficar esperando. E isso saía da nossa casa, ia para uma distância de, vamos chamar de 6, 8, 10, 15, 20 quilômetros, para poder falar com uma pessoa através do telefone, com ligação chamado pela telefonista. Hoje não, hoje você... E outra, 1981, não, 79 mais ou menos, eu ouvi pela primeira vez dizer que nós íamos chegar a uma época em que a gente podia conversar com o outro por um telefone, e a minha ideia era aquele telefone, eu disse, mas como é que vai ver a pessoa aqui? Do outro lado e vendo a pessoa. Não foi nem 10 anos depois disso, começou a aparecer o telefone, foi indo, nós estamos nisso aqui, que a gente faz reunião, live com o mundo todo, conversa com teu filho, com teu pai, com tua mãe, do outro lado do mundo, se vendo. Isso é doido, não é para pirar. Existe a invenção e a invenção e a criação, vem uma série de coisas inventar, e essas invenções, tudo pode levar para o bem ou para o mal. Um avião como o Santos Dumont, que custou para o bem, acabou suicidando porque usaram a ferramenta dele de voar para a guerra, para a destruição, para ferir o outro. Uma faca que você pode usar para cortar um pão, alimentar alguém, você pode agredir alguém. Então, toda a ferramenta que existe, se o ser humano usasse para o bem, seria uma maravilha, né? Essa é a questão. Então, essas mudanças, elas são muito... Por um carro, por exemplo, quando inventaram o carro, eu vi uma reportagem sobre o primeiro atropelamento, ficaram horrorizados, atropelaram a pessoa, isso aí vai ser uma máquina de suicídio. Então, é perigoso. E sabe, quando conseguiram transferir a energia, né? O que fazer com essa energia, né? Hoje, nas nossas casas, não vivemos sem energia. Aqui nós estamos precisando dessa energia aqui, o rádio, a televisão, o próprio gás. Mas aquele momento, quando conseguiu com a pipa, né, transferir aquela energia, o que fazer? Ninguém sabia o que fazer com aquilo. Então, esses ciclos são naturais na criação humana, o ciclo da humanidade. Agora, como é que você falou tudo bem? O que vai acontecer, a gente não sabe que vai lá. Olha só. Mas já a princípio... O Thomas Edison, que inventou a lâmpada, que usou a energia, que nós estamos aqui até hoje utilizando, o Nikola Tesla inventou o rádio, que realmente hoje em dia nós temos internet graças a ele e tudo mais, e também temos a energia atômica também, que poderia ter sido usada somente para gerar energia, mas está sendo usada para guerras e mais interessante disso tudo que você está falando aí é que no mesmo período do Tesla, tinha um outro cara
que é o Marconde, que também estava nessa pesquisa. Sim. E eles descobriram quase que igual, no mesmo período. No mesmo período. Porque existia um sigilo absoluto. E quem tinha qualquer informaçãozinha pulava na frente. E a gente sabe que o Marconde foi lá e assinou, dizendo que era dele, porque ele chegou primeiro, mas quem chegou primeiro a fazer a transmissão foi o Tesla. Só que o Marconde foi lá e antes de fazer a transmissão foi lá e assinou a patente. Agora... Passado para trás. Né? Foi passado. Sempre foi passado Isso. pra Agora, quando eu digo isso, eu vou dizer de uma forma em outros... O Alfred Nobel, quando ele morreu, ele deixou uma fortuna imensurável para pagar o prêmio, porque ele se achava culpado por ter sido ele o cara que trouxe a pólvora em evidência. Porque eu acredito até que não tenha sido ele o cara que descobriu, mas ele é que mais fez as invenções com a pólvora. Então, ele culpado, ele deixou esse prêmio Nobel por esse motivo. Pelo menos é o que eu li. E o Santos Dumont, segundo eu li também, ele suicidou-se exatamente porque ele ficou triste quando ele soube do uso do avião para a guerra. Só que o Santos Dumont, ele era tremendamente um cara que era depressivo. Ele sempre foi depressivo. Então essa depressão dele fez ele ir ao extremo e dar cabo na vida. Mas todos esses inventores, eles não tiveram um propósito de maldade, nem o propósito era o mal. Todos esses inventores, o propósito era fazer o bem. Só que a humanidade ela é composta de elementos do bem e do mal. Aí esses do bem fazem, haja vista esse aqui, ó. Ele tem muito aplicativo. Aí tu vai, bota a tua conta lá e tal, e vem um cara e faz uma proteção para você ficar protegido. Vem um cara do mal e faz uma coisa para quebrar aquela proteção e entrar. O hack da vida. O hack. Quer dizer, então, tem sempre alguém trabalhando contra e a favor. É impressionante. Sempre tem o mal, né? Impressionante a presença do mal. Sempre tem o bem, mas sempre tem o mal. Sim. Igualmente disputa, né? E às vezes um se sobressai sobre o outro. Tem coisas que são feitas para o bem e torna-se ruim. Tem coisa feita para o mal, torna-se o bem. Vou dar um exemplo para você, nós falamos exemplos que fizeram para o bem, o Santos Dumont, e criaram para o mal. Eu vou dar um exemplo para você que fizeram para o mal e transformou-se um bem. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler começou a inventar de foguete para combater, para jogar bomba mais longe e para matar mais gente. Hoje tem um caminho para... Temos a questão que vai para o universo aí, o mistério tem o nome do telescópio, né? O James Webb, botando aí, descobrindo coisas maravilhosas. Então veio, se não houvesse aquele louco lá fazendo essas coisas, não teria tal revolução. O único problema do mundo são os políticos, né? Você pegar os políticos, a maioria tem uns transtornos de psicopatia e eles podem ser usados em breve, lógico que... Haja vista o Putin, né? E temos vários, além do Putin, temos o Donald Trump também. Ah, tá. Temos o Biden, que nem cérebro tem mais. Você chegar na África... Tá com o Alzheimer já avançado, já tá... Na Coreia do Norte. Tá indo numa situação complicada. Mas eu queria dizer o seguinte, Rádio FM 98.7 está transmitindo ao vivo com o nosso amigo Célio. Para todo mundo, né, Lígia? Claro, tá na web, a gente tá na web, tá no mundo. E tá no universo já. É o nosso programa Parada Cultural, que fala de tudo e não tem uma pauta. A gente vai descobrindo a pauta de acordo com o convidado. Isso é muito bom que o Célio é um cara que é versátil, é um cara que fala de tudo e sabe sobre tudo. Verdade. Os assuntos, e é bom que a gente, além de aprender, a gente transmite essa sabença para fora, para os nossos ouvintes. Muito obrigado quem está na nossa audiência aí, e que Deus nos abençoe, porque nós vamos continuar com o Célio. E também só uma coisinha, a Maria aí tem alguma coisa
para falar alguma coisa, uma vinheta, alguma coisa depois aí para ver? Uma paradinha, você avisa ali, Maria, né? Tá legal. Não, você tem aí? E o Célio trouxe música também para botar aí ou não? Não. Se tiverem, só tá no Spotify mesmo. Spotify, né? Ah, então depois bota aí, depois pode colocar. Sim. Legal. Dá um apoiozinho aí de um Maravilha. minuto. Um ou de apoio, minuto um de- apoio, né? Falou em MP3, né? É o MP3. Trazido, Tá vendo a tecnologia? A favor, tem que saber usar a favor. Não, mas agora a mídia física tá acabando. Então tá tudo na mão mesmo. Tá legal. Marcelo, você também é jornalista, né? Sim. Gente, esse homem faz muita coisa, músico. Agora canta. eu estou mais focado na minha carreira como autor, como escritor, e até mais do que como antimúsico. Eu vejo os meus cursos, que eu tenho uns cursos online de ciência política, de filosofia, tenho uns cursos que eu falo sobre outros assuntos diversos, que eu falo até sobre os movimentos esotéricos religiosos que existem por aí e outras plataformas online. E eu sou jornalista porque eu também atuo em podcasts com outros agentes do jornalismo que falam sobre música, que falam sobre o mundo da música, do rock, do heavy metal, em inglês. Então, sim, eu sou jornalista, sou graduado também na área e meu primeiro emprego foi numa rádio. Né? Mas o seu foco é mais jornalista? O foco Tudo olha o esporte, no jornalismo é mais a ciência política e também, às vezes, a música. Mas eu não tenho conotação partidária nenhuma e Isso é bom. apenas gosto de falar sobre os agentes. Os agentes. Falar sobre os agentes? Qual em específico? Então, Décio, me dá um minutinho aqui que eu vou falar sobre um assunto de cunho Opa, cultural aqui maravilhoso. de São Gonçalo. Como vocês sabem, os ouvintes e as pessoas que estão fora do estado do Rio de Janeiro, que são meus amigos no WhatsApp, eu lancei agora no dia 20 de fevereiro o concurso de literatura de cordel, que é a 3ª edição. Está falando, o tema é a importância do cordel na sala de aula e na educação nacional. E esse concurso ele vai fechar agora no dia 31, vai fechar no dia 31 de maio as inscrições e nós vamos fazer o evento acontecer no dia 8 de julho, que é o Dia Municipal do Cordel, aqui em São Gonçalo, em homenagem ao Moraes Moreira. E como vocês, vou lembrar porque vocês já leram, mas nós vamos publicar um livro desses 10 primeiros colocados. Nós vamos dar um prêmio em dinheiro, vamos dar certificado e vamos dar um troféu personalizado, que a ideia do concurso é não comprar cordel, não comprar troféu em loja, fazer o cordel e esse cordel receber um prêmio personalizado, exclusivo para o concurso. E, além disso, nós iremos pegar os 3 primeiros colocados e vamos fazer uma entrevista aqui na Rádio Aliança 98.7, no programa Daqui e no programa Parada Cultural. Isso com o apoio da Apologia Brasil, com o apoio da Estante Maria Carolina de Jesus e do nosso amigo, Adelino Góes. E, claro, obviamente, apoiado pela Academia Gonçalense de Literatura de Cordel, que eu criei há uns 2 anos, e nós estamos em ativo e trabalhando para o cordel. Espero vocês nas inscrições, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Maravilha. Se inscrevam, né? Inscrevam-se. Aonde que é a inscrição? Repete pra gente. Zé Salvador, @cordel, gmail.com. E o tema desse ano? O tema é o cordel, a importância do cordel
na sala de aula e na educação do Brasil, é mais ou menos isso, contando a origem do cordel e qual a importância dele na sala de aula como educação, como objeto de educação. Já que estamos nessa vibe, né, de divulgação dos eventos, convidar vocês também que vamos estar dando o lançamento da coletânea Olhos de Poeta, dia 23, assim, no Partage, no shopping, né, 18 horas. Foi uma coletânea poética e de contos para o Brasil, inscrições do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Norte e Nordeste, do Sudeste, tanto país. Então, uma maravilha, está lindíssimo, muito bonito, trabalho maravilhoso. Tem gente muito boa nesse país, muita gente talentosa. O IMAS está precisando ser mostrado, né? Mostrar. O programa Parada Cultural está aí para mostrar, né? Olha que pessoa maravilhosa como o Célio aí. Eu vou fazer uma divulgação também. Eu acabei de lançar online um novo livro meu chamado Filosofia do Caos, parte 2, Arte e Materialismo. Ele é a continuação que conclui a primeira obra, essa duologia, e ele está à venda no meu site www.celioazevedo.com/loja, e lá tem vários links para venda na Amazon, na Deezer, no próprio site. Lá tem vários outros links também, onde você pode comprar essa obra, essa humilde obra que conclui a minha duologia, dentre outros lançamentos que eu tenho lá. Maravilha, maravilha. Certo. E na área de música, você também boa divulgação dessas coisas aí, nessas questões, isso é importante, né? O pessoal quer saber a sua canção. Então, a melhor música que eu tenho no momento, das mais recentes, é a Modern World, que eu falo sobre o mundo moderno, né? Essa tradução, né? Tradução direta ao mundo moderno, que é uma crítica ao mundo moderno como ele está, né? Que carece de significado, que a conclusão dela é muito interessante. Então eu recomendo para quem tem Spotify, Deezer, que quiser dar uma acessada, só digitar Célio Azevedo no Spotify, que você também irá encontrar as minhas músicas, os meus principais lançamentos lá. Legal. É crítica social? Crítica à humanidade em si. É uma crítica, uma crítica a nós. É uma crítica à humanidade como um todo, né? Incluindo a mim, né? A nós. Com certeza. Sem poder ficar fora. Para não perder o gancho aí dos convites, quero convidar a todos vocês que todo terceiro sábado tem Dom Sarau no Partage Shopping. Então, dia 16 agora de março, vamos ter mais um sarau em homenagem às mulheres, porque março é um mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, dia 16 de março, às 17 horas, na Praça de Alimentação, tem Dom Sarau. Quem vai estar abrindo o nosso sarau em homenagem às mulheres será a grande cantora Nilce Benedicto, a nossa mulher empoderada, que traz aí suas composições autorais. Então, deixa esse convite, 16 de março, às 17 horas, Partage Shopping, Praça de Alimentação, vem para o Dom Sarau. Tem lançamento de livro. Essa vez eu não vou me inscrever, porque eu estou deixando falha, não por eu querer, mas pelas circunstâncias de agenda. O que eu vou fazer é o seguinte: estou com tempo? Tá, então eu vou lá dar uma assistida. Não vou mais ficar me inscrevendo, não, que eu estou errando em me inscrever e aí não dá para ir e fico devendo. E eu recomendo. Partage hoje é um sarau referencial na cidade de São Gonçalo. Assim como foi o Diário da Poesia, assim como foi Uma Noite na Taverna, o sarau do Partage, que é da Lígia Helena de Carvalho. De Carvalho não, Carvalho, é não Carvalho, entendi. né? Então, porque o Décio Machado é Décio Machado, então achei que de Carvalho ficava mais difícil de cortar. Então, veja bem, eu recomendo, é um dos saraus que eu gosto de assistir, e quando posso, eu vou lá, mas esses 2 últimos saraus eu não consegui ir. E não foi por querer, não, foi porque
a agenda enrolou e eu tive que ficar pelo meio do caminho. Mas você faz parte da família. Agora, a casa está sempre aberta. A coisa Zé. interessante que eu quero dizer aqui é que nós temos agora, e está se formando lá no Adelino Góes, que é Boxe 212, ali na 18 do Forte 307, nós tivemos um sarau com o pessoal lá do Salgueiro, foi maravilhoso. A gente ficou lá, parece que o pessoal esqueceu da hora, saiu de lá, era 1h da manhã. E está muito gostoso aquele sarau. E vai vir mais, vai vir mais. A gente tem que estar atento aí a São Gonçalo, porque São Gonçalo é um caldeirão de cultura e a gente tem muita gente boa. Aqui tem uma dupla que é dinâmica em relação à arte, em relação a trabalhos literários e a UBT, né? Que a UBT também está cheio de pessoas que são nossos amigos e tal. É isso que eu queria dizer, que nós estamos aqui com o Célio Azevedo, um poço de sabedoria e de informações culturais, e precisamos explorar um pouco mais a sabença desse moço aqui. Jota, se não tiver bom, Jota, avisa aí que ainda tem 30 minutos para a gente tentar consertar. Puxa a orelha do Décio, a minha não precisa mais não. Ó, Elisângela Bittar tá mandando um abraço para Décio, para Zé. Elisângela Bittar. Zé Salvador, meu abraço. Décio Machado, meu abraço. Minha amiga Lígia, meu abraço. O nosso convidado, um grande abraço aí para você também. Só fera que ela botou aqui. Eu não consegui. Bartira Mendes também tá ligadinha. Bartira, um beijo, Bartira. Se cuida, hein? Tá Se cuida que a gente também precisa de com a você. É a nossa imortal também, escritora, baita de uma poetisa. Bom, Por aí. deixa eu brincar um pouco de poesia, mas eu gosto, tá? Sério, eu gosto. E eu vou começar porque eu disse assim, ó, hoje eu me lembrei. Ó, que saudade que tenho dos tempos que já são idos, eu sei que foram vividos com amor e com empenho, na minha mente desenho a formosura dos gestos, hoje são só manifestos da memória com agrado, que vem lembrar meu passado, garanto, não são protestos. Lembro minha cara suja chupando manga no pé, do cheirinho do café e da minha irmã intruja, com seu olhão de coruja, sempre que a nossa voinha me chamava na cozinha, ficava corubijando, depois saía chorando e ia enredar para a mainha. Nas fogueiras de São João, lembro das ruas acesas, das calçadas postas às mesas, com bastante animação, tudo regado a quentão, tinha muita presepada, mas nós, acolumizada, que só bebia cambica, a idade justifica, fazia muita zoada. Minha lembrança resvala hoje para mim um tesouro, rádio ABC Voz de Ouro, meu pai ouvindo na sala, eu atento, mas sem fala, sem atrapalhar, ouvia o que o rádio dizia. No Vietnã a guerra, matando naquela terra, muito pouco eu entendia. Você falou de hoje, né? Hoje eu me lembrei de um poema chamado Começa com Hoje, né? Então, hoje são penumbras, passos na escuridão. Hoje me sinto miúdo e caminho sem direção. Agora eu quero o colo, um aconchego para dormir. Em seus braços me consolo, com meus sonhos a partir. Os meus 30 já são 10, os meus 10 viraram 1. Sinto um vácuo aos meus pés, ao lado eu quero um. Pois serei estrela, o brilho da fina nota, o lume do ferro quente, sinfonia na revolta. Porque sei que sei cantar esse dueto, voar em sol maior em teca de soneto. Sério, agora com Eu vocês. não trouxe nada assim escrito, sinceramente. Se eu tiver alguma coisa, tá em casa, porque eu não trouxe mais nada. Aqueles que eu recitei aqui foram os que estavam na minha cabeça.
Não, Tem mais algum aí, Lili? Pode ser. Vamos. Palavras. Em versos tento descrever. Vivo a trocar pontos finais por vírgulas. Alguns momentos vou pontuando com reticências. Momentos que deveriam ser realmente infinitos, por serem inesquecíveis. Alguns momentos inesquecíveis guardo a 7 chaves. Eternizo em travessões conversas de grandes amigos. Guardo entre parênteses cada detalhe de cada dia especial. Como conter as palavras de amor? Nunca. É impossível conter. Sou uma romântica incorrigível. Assim, sigo escrevendo versos, eternizando meu universo de palavras sem fim. O Célio Azevedo, ele não tem um para dizer aqui. Eu vou dizer no lugar dele um poema aqui, que é, aliás, nós usamos esse poema no navio, que a gente fez uma viagem, aliás, tem 3 aqui que estavam nesse navio. Entrei no navio de Gaiato e a gente estava lá junto. Essa é boa. Eu achei até um poema meu agora. Então que fala, então fala. Pode falar. Não, essa aqui é antiga, essa aqui é enorme aqui, inclusive, porque por isso que eu tive que achar na internet aqui. Bem, o nome da música e do poema, da faixa, é Adore, I Soul, I Want to See. As linhas não se cruzam, estou só, em outra direção, enquanto o horizonte me empurra a outros caminhos que atenuam o que é a febre. Quando vem a cair do céu, gotas de saudade e de dor, que sangram a virgindade do nosso digno credor. A hipocrisia da sociedade e de todos que falam sem saber, queima a sanidade do invólucro, trabalhar, matar e morrer pelos restos do sistema. Flores na primavera, não me importam, não me importas o que é. O que me importas é que de ti gosto em todas as estações. Não me importas, não me importas, não me importas. Não pretendo ser seu Marte, nesse sentimento duvidoso. Às vezes sinto calor, mas sempre estou sóbrio. Espero o que deve ser esperado, não há o imprevisível. Não há o que te intimidas. Os ponteiros viram seu contrário. Os ponteiros viram seu contrário. Insegurança, talvez uma tentativa de se omitir. E continuar omitindo-se. E continuar tentando. Nada pressupõe que a verdade é o que você vê. Mas não há mentira que me envolve. Às vezes é difícil esquecer o que não é verdade. Isso não é verdade. Mas mesmo assim... Eu escrevi essa há muitos anos atrás, acho que eu tinha uns 17 anos. Então... Você está com 19 agora, né? 19. Bom, ela dá uma melhorada. Eu não vou perder a deixa de falar, porque eu falei do navio e a gente leu esse poema lá, inclusive no meu tema, né? Foi no lançamento. A cultura como transformação social. Né? Isso. E eu disse um mote, e esse mote eu desenvolvi da seguinte forma: na luta em prol da cultura sempre estarei de plantão. O artista precisa ter consciência dos seus atos, preciso ligar os fatos, viver no ser ou não ser, com licitude querer, mostrar sempre a posição, ser firme em qualquer ação, desse jeito e com bravura, na luta em prol da cultura, sempre estarei de plantão. Vou pedir para Deus florir meu mundo com poema flor, seu ramalhete de amor com todos vou dividir, e quando alguém me pedir, vou estender minha mão, tratá-lo igual um irmão, sem cobrar promessa ou jura, na luta em prol da cultura, sempre estarei de plantão. Carinhosamente afago o corpo de um bom poema, lúdico ou social o tema, não deixo causar estrago. Desse jeito crio e trago uma asa em cada mão,
desejo o meu coração trabalhando essa estrutura. Na luta em prol da cultura, sempre estarei de plantão. O propósito de ajudar, sem querer saber a quem, não prejudicar ninguém, jamais deixar de ensinar, só viver para educar, no certo e na direção, tornar isto diversão, vivendo a boa postura, na luta em prol da cultura, sempre estarei de plantão. Mansa a natureza faz em sua ação ordinária, tendo a bagagem precária, o que nos torna capaz a plenitude da paz. As brancas nuvens que são, nos incluem na evolução de uma direção futura. Na luta em prol da cultura, sempre estarei de plantão. Esse mote é do Rubênio Marcelo. E a gente está caminhando aí para o final, já falta só 17 minutos, e a gente tem que entender que esse programa ele é feito sem a pauta, sem a gente saber o que vai falar aqui. Então vai surgindo e a gente vai falando. E de acordo com os assuntos que é jogado aqui na nossa mesa, geralmente pelo cara que é convidado, a gente vai desenvolvendo. Como tem um cara bom de papo aqui e uma moça que sabe tudo e sobre todos, a gente fica mais à vontade. Jota, você faz falta. Muita falta. Jota, a gente fica aqui se segurando, mas você faz falta. Verdade. Com certeza. Fala aí. Sério. Eu tenho um último poema também, que eu Opa, acabei de achar. Vai. Mas em inglês aqui, ele é recente, até estou relembrando a letra dele aqui. Aqui, tá bom. Spread the word. Spread the word. When the tickets fall down. Spread the word. When the music is over. Spread the word. When humankind be annihilated. Spread the word. Where there isn't a future. Spread the word. When the blue pale dots fall into space. Você Fantástico. Vou botar uma curiosidade aqui, né? Você é jornalista, você é escritor, você faz música, é um grande filósofo. Foi maravilhoso esse papo com você. Mas dessas questões, o que te faz mais feliz, o que te mais encanta de tantas diversidades que você tem, assim, esses tentáculos, né, de cultura, o que te mais se envolve, o que você faz mais feliz? O que mais me faz feliz é saber que eu estou fazendo a minha parte e buscando dar o melhor de mim, em poder dar um pouco do meu copo cheio para quem está disposto a bebê-lo. E isso não é para qualquer um, não. Isso aí é somente para quem merece. Poucas palavras. É isso. Filosófico, hein? É isso. E dessas questões todas, você faz música, essas coisas sobre questão, como é que te envolve mais, né? O jornalismo, né? Essa questão aí, a música, a filosofia, da aula e essa coisa, tudo envolvido, né? Mas sempre uma coisinha que te prende mais. O que mais me prende no momento é falar da realidade do meu meio, da realidade filosófica, da realidade do meio ambiente, realidade política, realidade do meio ambiente, o que tiver no momento na minha frente, eu estou sempre analisando. Né? Fala sobre o momento, o cotidiano, né? O momento atual, com certeza. Isso é bom, então você querendo transferir esse seu conhecimento para a humanidade, levar algo positivo. Sim. É isso que eu entendi? Sim, levar uma mensagem de... E São Gonçalo, por ser parte do Grande Rio, de certa forma é uma cidade cosmopolita, porque vem gente de todos os lugares para cá. Sim. De todos os lugares do Brasil e do mundo. Nós temos 40%, acertadamente 50% a 55% de nordestinos descendentes ou nordestinos de raiz. Então a gente tem uma grande... E outra, São Gonçalo ele é cosmopolita porque ele recebe todo mundo, do mundo todo, como você diz, e nós temos aqui uma gama de imigrantes do mundo, do Nordeste, de todos os outros estados. Isso aí. Exatamente. Vamos? Pelo Vamos lá. Zé,
Pelo jeito que eu observei, acho que a parte de tudo que você faz, a parte que você mais curte é fazer as músicas e transmitir a sua percepção dos acontecimentos cotidianos nas músicas, porque nas músicas elas têm maior alcance. É isso que eu peguei de tudo que você faz. As músicas você curte bastante. É bem acessível e vai para o mundo inteiro, né? Mas quando eu escrevo também um texto, eu estou fazendo uma análise de um determinado contexto, seja um texto filosófico, ou seja um texto político, seja um texto psicológico, sobre a psicologia das pessoas, das massas. E na verdade não é nem a música em si, mas sim na letra da música. Eu sou um autor que eu começo pelo título da música, depois eu escrevo a música e depois eu coloco a melodia nelas. Sim. Isso aí esse processo vai de autor para autor, de músico para músico. É verdade. E vai no livro, o que vai às vezes na música também vai no livro de uma certa forma. Eu tenho diversos livros de vários tipos. Quantos livros você tem, você sabe? Eu tenho, em média, eu devo ter pouco mais de 30, via a minha editora, Cultura Noaneada, mas se você pegar a minha literatura, a minha bibliografia, eu tenho livros curtos e livros longos, eu tenho livros diversificados, eu tenho tantos livros curtos com umas 40 e poucas páginas, quanto livros longos com mais de 500. Então isso varia de qual tema eu gosto de abordar. E eu tenho livros de contos, eu tenho livros de poemas também, livros de análise filosóficas, livros de análise política, de análise jornalística, livros sobre músicas. Então, livros sobre tecnologia da informação, livros sobre astronomia e filosofia do cosmos e astronomia. Então, eu gosto de conversar sobre mais diversos assuntos, né? E gosto também de linká-los à minha maneira filosófica de pensar. Então, de certa forma, essa é a forma a qual eu utilizei para elaborar essa minha, digamos assim, nova filosofia, a filosofia do caos, que é baseada na teoria do caos. Sim. E busca combater o niilismo existente na humanidade, mostrando a ela que ela é o que significa o próprio universo teria existir. Isso. Você está falando uma coisa muito importante, você está falando vários temas que se envolvem a astronomia, a música, o jornalismo. Você acabou me confirmando uma coisa que eu penso muito, está tudo transversal, está tudo ligado, nada é separado. Isso aí. Uma coisa está ligada à outra. Então, tudo faz parte desse caldo, né? Sim. Esse caldo de criação, de humanidade, de criação dessa inteligência, dessa energia que envolve todos nós, né? E nada é separado. Eu acho muito bonito o que você falou. De tudo que você falou, adorei por demais esse final seu. Grande caldo cósmico. Caldo cósmico, o ovo cósmico. Lá na época do Egito. Isso mesmo, a gente tem que ver aí, como diria o nosso amigo J. Sobrinho, a Mazé está nas catracas aí, ela poderia nos dizer como é que anda o tempo da gente ficar redondinho com ela aí. Então, nós estamos nos finalmente. Seria o caso da gente começar a dizer o que a gente precisa no final e começar com ele, dando as redes sociais, dizendo onde é que o encontra e mais ou menos como é que faz para poder adquirir, ou seja, faz todo um trabalho aí. Tá bom? Eu não trouxe nada anotado, mas vai estar na minha cabeça mesmo. Que eu tenho cursos online de ciência política, de esoterismo no século XXI, curso de filosofia chamado curso Arte e Materialismo, curso de ciência política, eu já falei, curso de inglês para viajantes, que eu também morei um tempinho no exterior, e dei aulas de inglês também em algumas unidades, alguns cursos.
Então, eu divulgo os meus cursos, que tanto dou aula presencialmente, quanto particular e online. E já tem aulas gravadas também. Ademais, tem o meu site oficial, que todos já conhecem, www.celiazevedo.com. Tem uns sites em paralelo, Voice of America, Rock News, mas é focado em ciência política, análise política em inglês, e o outro é focado em notícias sobre música, no qual eu não atualizo constantemente, é só uma coisa esporádica. Mas o meu site oficial, celiazevedo.com, é o principal dentre todos eles. De lá você já tem um link para todos os outros trabalhos que eu faço, acho que tem centenas de links lá. Então, lá tem, inclusive vou colocar o link dessa entrevista depois que terminar e descobrir o link. Eu vou colocar o link lá também para ficar eternamente no meu site. Então, lá às vezes eu posto algumas notícias e tem os links com as vendas das minhas obras, dos meus livros, dos meus álbuns, tanto em versão física quanto em versão digital. E tem um pouco da minha biografia e outras coisas. Tem um portal, Fazer Acontecer. Eu tenho uma página oficial no Facebook chamado Célio Azevedo Artist. Eu tenho um Instagram chamado celioazevedo.oficial, com dois Fs. Mas a base de tudo isso é o celioazevedo.com. E de lá vocês podem ter acesso a todos os meus materiais para vocês ouvirem e até comprar, caso tenha interesse. Mas com relação a cursos e tudo mais, vocês podem digitar no Google. Basta digitar curso Célio Azevedo, filosofia, dentre outras coisas. Célio Azevedo você já encontra bastante coisa. Agora você? Agora sou eu. Eu quero dizer a vocês que está nascendo mais uma poetisa, né? A poetisa, a Leila escrevendo agora poesia, só vai escrevendo. Isso é bom, isso é bom. Então eu sempre olhava meus livros, corrigia os livros, ajudava na contribuição. E agora essa está mostrando aí uns negócios legais que eu não desconhecia, né? Construindo algo positivo. Então todos nós temos poesia, somos artistas, que toda criança nasce artista. Só que no meio do caminho, muitas vezes, o próprio mundo extravia esse caminhar, né? Mas a criança nascendo, a menina está dançando, o menino batucando, cantando, o netinho do Salvador tem uma Multi-artista. Maravilhoso, um artista lindo. Multi-artista. Gael. Babando com aquele neto do Zé Salvador, todos nós. O Gael faz entrevista. Não, né? é maravilhoso. Fantástico. Então, isso, toda criança nasce artista, todo ser humano nasce artista. Mas, infelizmente, o mundo, às vezes, leva a caminhos não agradáveis. Então, cabe a nós, né, fazedores de cultura, que leva a educação, a cultura, como é que você falou naquela hora, Célio? Fico muito feliz. Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, isso aí. Então, às vezes, você leva uma palavra, uma escola, se você conseguir resgatar uma criança, já puxa é um tesouro, né, em nossas mãos. Então, essa é a importância. Eu fico muito feliz que você está hoje, a gente conversa muito, né? Virou meu amigo, né? A gente conversa, bate papo por demais. E hoje você está aqui levando essa mensagem maravilhosa. Confesso a você que suplantou as minhas expectativas em relação ao seu saber, né? Que a gente conversa muito, nós agora, né, pessoalmente, para se aprofundar com essa situação. Fico muito feliz, o programa Parada Cultural enriqueceu um pouco demais com a sua presença. Lígia? Eu só quero agradecer, né? Foi um prazer conhecê-lo, agradecer ao Zé Salvador, ao Décio Machado, ao Jota Sobrinho, que está lá ligadinho. Mandar um beijo para a nossa Edicéia. Você também estou aqui. Tá cuidando bem, claro, Edicéia, meu amor. certeza. Um beijo, obrigado pela sua presença. Eu sei que está cuidando do nosso grande Jota Sobrinho, um grande abraço. E também quero mandar um beijo para a Tânia, né? A nossa musa. Tânia, um beijo, meu amor, também. É querida. Não esqueça do meu caju, hein? Beijinho. E não pode esquecer do beijinho da minha Beca Carvalho e do Ed Carvalho. Beijo no coração para vocês. Bom, pessoal, eu só quero dizer que inscrevam-se, se inscrevam no concurso, terceiro concurso de literatura de cordel de São Gonçalo, porque vai ser muito legal a gente ter você como concorrente. E Zé Salvador é @zé.z Salvador é o meu Instagram. Um beijo aí pro meu neto Gael. Beijo, Uma hora dessa eu Gael. vou trazer ele para dar entrevista.
Um beijo para minha esposa Tânia, minha filha que está aí em casa junto com a gente esses dias. E um beijo para Deca, né? Beca. É Beca, porque é eu chamo Rebeca, ela de Rebeca. Rebeca e você botou o nome aí que eu não... Porque se bota nas redes sociais Rebeca Carvalho, tem uma tem cantora muito. que também é Rebeca Carvalho, que já está mais tempo nas mídias do que ela, que por ser mais velha e tal, né? Então a gente botou Beca Carvalho, senão ninguém acha o trabalho dela. Então, Beca, é Rebeca, só que tirou o ré, é Beca. Beca Carvalho. Isso aí, a Rebeca, aliás, a Rebeca arrebenta, né? Graças a Deus por isso, mestre. Graças a Deus. Ela é premiada em trova, é premiada em música, é premiada onde chega ela leva. Isso é muito bom. Mas nós estamos aqui, eu queria agradecer a presença do Márcio Azevedo, foi uma surpresa. Aliás, do Célio Azevedo, que foi uma surpresa, e dizer que o Brasil precisa dessas sabenças. Muito obrigado ao público, um beijo para o Jota, Deus abençoe, e nós estaremos de volta pela Rádio Aliança 98.7 na sexta-feira que vem, às 17 horas. Obrigado, Deus abençoe.